Boa noite, turma. Tudo bem? O que eu tenho para dizer aqui? Só conversar, né? Falar um pouco como as coisas podem ser superadas ou não, né? Bom, cada um com seus problemas, né? Bom, vamos lá. Bem, turma. Boa noite. Sou eu, Vanessa. Quem estiver bem, tá bem. Quem não estiver bem, tá certo, né? Que não é todos os dias que as pessoas estão numa boa, né? No meu caso, eu tenho até elevado a questão da minha autoestima pro máximo, né? Porque tem coisas que a gente precisa superar, né? Infelizmente, existem coisas no nosso meio que a gente vive que é só nós com nós mesmos para se fazer alguma coisa necessária para que se evolua e faça alguma coisa, né? Eu, pelo menos, eu não tô muito naquela situação assim de ficar triste, lamentando, né? Porque às vezes quando eu tô assim, é porque, e muitas das vezes eu me decepciono até com as pessoas, né? Ser humano, às vezes, né? Não tenho, assim, uma situação que eu possa dizer que existem pessoas perfeitas, né? Eu não vou, assim, como é que eu vou explicar? Dizer que o que é mundo perfeito, né? Só acho, assim, que tem muitas coisas que a gente precisa entender e aprender, né? Tem coisas aqui que eu realmente faço, né? Que eu não posso dizer para um público mais aberto e mais, digamos assim, centrado, né? Eu não vou falar assim de uma maneira assim muito, como é que eu vou explicar para vocês assim? Porque tem coisas que as pessoas convencionais não têm, não vou dizer a capacidade, que todos são capazes. Não vou falar para todo mundo que capacidade vem proveniente de um, de outros, né? Porque senão eu vou estar sendo desigual no que eu vou dizer. Mas o que existe são pessoas assim, não é por mérito e não são nem por situações da qual a gente olhe para as pessoas e dizer assim, ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Bom, eu diferencio as pessoas pelo caráter, né? Eu não tenho essa situação que eu possa explanar com vocês e dizer que tudo o que realmente existe na sociedade, eu vou falar com toda a minha abertura de sinceridade para vocês. Eu não acredito muito. Até mesmo porque tem muitas coisas assim que a gente conversa e fala com as pessoas, elas vivem muito naquela perspectiva do acreditar, né? Eu, pelo menos eu questiono bastante. Eu também sou uma pessoa assim, em muitas horas, um pouco inflamada até no meu discernimento de pensamento, né? O que eu quero dizer? É que é uma corrosão de uma conformidade que talvez eu eu olho as pessoas passivamente criticando as outras e de repente elas não se percebem no que poderia ser capaz até para se poder resolver a vida de um e de outro, né? Eu fico muito triste e muito chateada que na maioria das vezes a humanidade tem aquela situação assim de olhar para o outro e ter aquela situação de subserviência, né? Ou às vezes não tem uma situação que eu possa falar assim de uma maneira um pouco mais, digamos assim, na certeza absoluta, que na maioria das vezes as pessoas precisam realmente de um líder, alguma coisa. Eu já não tenho muito esse tipo de coisa, porque eu sempre me guiei por situações que vêm se colocando na minha própria experiência, né? Situações que eu errei, situações que eu acertei, situações que eu olho o erro dos outros e eu não quero para mim. E isso me dá um pouco de orgulho, né? Não vou falar para todo mundo que, na maioria das vezes, existem situações que a gente requer um pouco de sabedoria, né?
porque eu estava até realmente conversando com uma pessoa ainda há pouco, né? Eu falei assim, sabedoria são para poucos, né? E inteligência é para todo mundo. Mas o que é o diferencial entre uma coisa e outra? É que inteligência é uma maneira, um método de sobrevivência. A sabedoria, ela já leva para uma situação de que vai se prestando conforme as suas experiências e vai se passando para as outras pessoas também. Eu, no caso, eu fiz uma ideia essa semana que de todas as situações que eu já passei e de todas as situações que realmente eu já vi minhas amigas passarem, né? Principalmente uma certa minoria que eu conheci que foi da prostituição comigo em algumas ocasiões. Às vezes a gente olha assim, tá faltando uma pessoa, né? Tá faltando alguém do lado, tá faltando alguma coisa que podia ir adiante, né? Mas isso, o que acontece? Não é uma questão de escolha, igual fala determinadas pessoas que não entendem, né, isso e nos subtrai. São situações que vêm da predominância da pessoa, a história dela, né? E talvez o quanto às vezes a sociedade hipócrita coloca na cabeça da gente que a gente precisa se adequar como eles, né? Fazer as coisas como eles querem. Mas ainda bem que eu pelo menos eu tive a resiliência de estudar, né? Eu tive a resiliência assim de compreender a sociedade e as pessoas na essência, né? Porque às vezes quando a gente discute com uma pessoa que tem certeza absoluta daquilo que ela faz na vida, ela bota na consciência de que o que ela aprendeu é a realidade completa de todo mundo. Mas eu vou falar a verdade para vocês. São coisas suas, coisas das pessoas, coisas próprias da própria pessoa. Não significa que o que está interno significa que é a verdade absoluta, a veracidade da situação. Todos têm seu contexto de vida, todos têm a sua maneira, mas eu sempre boto aquela frase, né? De que sozinho você pode ir rápido, mas junto a gente pode ir mais longe. O que importa é a interatividade que a gente tem com as pessoas, né? Pelo menos hoje eu estava discutindo com uma pessoa assim, conversando, né? Falando sobre a interatividade, o que mudou, o que mudou, mas eu vejo que muita gente que até está nascendo hoje, ela tem a ideia de que um dia isso vai mudar, né? Mas eu falei até para ela, mas isso depende de você e o que você quer para os seus amigos, é a sua geração, né? Então, eu tenho 45 anos, eu falei assim com ele, e você tem 21. Não é uma questão de caminho percorrido. Você de repente tem muito mais experiência de lidar com isso tudo do que eu, né? Até porque eu li muita coisa, eu já vi umas coisas assim de experiência dos outros, até que era perto de mim, né? E jogava na minha cara muita coisa. Eu, pelo menos, eu fazia uma situação de não realmente me corresponder na pessoa do jeito que ela queria que fosse, né? Ou seja, eu morder a isca, né? Eu botava sempre na minha cabeça que eu nunca ia me adequar àquelas situações de que a pessoa queria que eu fosse como ela, mas sim uma situação de que eu fosse espontânea, livre, mas respeitando exatamente todas as minhas experiências e as minhas ideias, né? Do que realmente eu entendo da vida. Eu não quero, assim, botar na consciência das pessoas que eu quero rebanho, alguma coisa do tipo, mas seria muito interessante esse conhecimento de eu ver pelo menos algumas pessoas que têm um espírito de procura de mudança, né? De transformação, no sentido do que ela vê a sociedade, não ficar naquela situação de que eu sou superior, eu sou melhor do que você, essas coisas do tipo, eu já não me adequo a isso. Eu, pelo menos, eu vou falar para vocês uma experiência assim que eu não quero nunca mais, dependendo de situações que venham, assim, que eu sempre botei na minha consciência assim, que vem de lá para cá, a gente espera de tudo.
Mas o que eu faço? Daqui para aí, eu me garanto. Eu sou assim. Eu, pelo menos, no lado assim, que já vai fazer mais ou menos uns 5 anos, que eu participei da política e tudo mais, né? Eu vi que tinha muita coisa aqui. Eu não vou falar para vocês que lados são situações absolutas, né? Acho que tinha que ter um sistema democrático que as pessoas pudessem assim participar, né? Todas elas, né? Porque felizmente nós somos contribuintes, né? E a gente não pode botar os desejos e depositar aquela confiança num representante assim, né? Eu tenho uma ideia muito comunalista, que significa que a gente pudesse participar de assuntos políticos no sentido de uma situação assim um pouco mais voltada para um sentimento de todos, né? Que a gente pudesse compreender cada um e fazer uma soma de forças para que a gente pudesse evoluir. Eu, pelo menos, assim, eu me decepcionei muito quando eu participei de algumas coisas relacionadas à política e eu vi que aquele meio ali tinha um mercado. Eu, pelo menos, assim, eu pensei, né, que não estava se deixando, talvez, eu me apurar exatamente nas minhas experiências do que eu já passei, tanto na minha vida das fases, né, como adolescência, como uma experiência da qual eu já vi os outros e eu não queria que repetisse para as outras pessoas, né? Aí, o que que acontece? Eu tentei assim fazer uma participação, exatamente foi, se eu não me engano, 3 partidos políticos, né, que eu participei. Porque a política tenta entender uma coisa, ela é uma situação de que a pessoa ela tem que entender que precisa participar disso porque ela foi um instrumento para que não houvesse guerras, entendeu? E que ficasse no diálogo, entendimento de ideias e assim sucessivamente. É assim que funciona. Mas infelizmente essas grandes bravatas que a gente está vendo hoje são situações que se adequam justamente ao sentimento de algumas pessoas X que estão numa certa hierarquia de alguma coisa, né? E assim por diante. Porque a gente tem que diferenciar o que é a política e o que é a política partidária. Eu já acho assim que existem estatutos que são muito pesados, né? Eu não participo muito dessas coisas, até mesmo porque a gente se prostitui no sentido da ideia do outro e não compartilha a nossa, né? A gente bota sempre aquela consciência de que tem que ser como aquilo que as outras pessoas estão vendo. É muito chato isso. Mas isso é uma coisa que me traz intriga, alguma coisa assim? Não, realmente não. Eu só vejo que existem coisas que nesse meio poderia se participar todo mundo junto, no sentido de que tem as demandas próprias de cada pessoa, de coisas da qual eu pudesse compartilhar uma experiência, para que se pudesse encaixar alguma coisa dentro de lei, por exemplo. Se uma pessoa está fazendo parte do legislativo, está fazendo parte da sociedade, no sentido do que poderia se fazer até pelo grupo dela, pela esfera dela onde ela está, e ficarmos exatamente entretidos em situações até de apresentar soluções. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim de uma geração que nós conversávamos todos, independente de posicionamento de tal, né? Contextos diferentes. E nesse meio todo que nós participávamos assim juntos, né? Não tinha essas, digamos assim, desculpa falar francamente aqui, essas baboseiras de hoje, né? Você não pode falar tal coisa, você infelizmente tem que ter uma linguagem um pouco mais voltada para aquele sentimento próprio daquela pessoa ali, aquela situação, né? Eu respeito e tudo, mas quando isso às vezes se torna uma coisa maçante, chata, né? Aí deixa de ser prazerosa. E infelizmente as pessoas quando vê que tem esse tipo de pessoas assim nesse meio, elas começam a usar meios de situação para sair disso, para se distrair, como por exemplo ver um filme, vai dar uma volta não sei aonde, vai à praia, essas coisas do tipo, né? Aqui a gente não tem que viver a vida. Mas infelizmente a gente está reclamando de situações que a gente está deixando na mão dessas pessoas e nós não estamos exatamente fazendo algo que é um lugar que era nosso, né? Podia ser feito de uma maneira mais voltada para esse sentimento de transformação
porque todos têm uma ideia colocada no papel, tem situações que se poderia se protocolar melhor antes que a gente comece a ficar numa situação que essa automização social que tem faça com que as pessoas já estejam numa condição de zumbis, né? Ou seja, eu sempre falo que essas pessoas que ficam obedecendo muito, que ficam muito naquela coisa de questionar, não questionar, eu já encaro essas pessoas como zumbis funcionais. E o que, que eu quero dizer com isso? Faz, tem a parte, eu fico com medo de ser punida, eu não consigo realmente me colocar no que eu sou, e eu vou me colocar no lugar do outro, não no sentido empático, mas no sentido de não ser eu e ser ele. E ao mesmo tempo eu já estou vendo situações agora de que o ser próprio, ela não está voltada para um sentimento dela, mas está voltada para um sentimento do outro. Por que, que eu estou dizendo isso? São situações que chega num ponto que tudo isso que a gente queira transformar, a gente olha no outro para depois olhar para a gente. São movimentos que eu não concordo. Esse sentimento de que eu devo concordar com o outro como um absolutismo. Se eu não tiver pelo menos uma força minha ali no meio de fazer alguma coisa, até para que se respeite a interação minha junto com o outro, isso fica uma coisa bem interessante, né? Eu não gosto assim de situações de que eu tenho que ficar absolutamente aceitando regras, como por exemplo a comunidade LGBTQ na minha cidade. Acho que tudo que é suficiente para que se faça um pouco e o mínimo já tá bom. Mas tem muitas coisas aí que, pelas experiências, até pelas minhas amigas ou pessoas assim que estão participando no meio, né, poderiam até se agregar numa reunião. E eu já propus, já na casa de exatamente da referência, que a gente pudesse fazer uma reunião com comitês, né? Para que cada bairro tenha uma demanda diferente aqui. A pessoa vive num bairro ali, a gente fazia uma interação exatamente do que poderia ser, mas infelizmente existem situações que a pessoa acha que é autossuficiente sozinha, respeito, entendo, mas a situação que a gente vê evidenciando para o hoje, essas coisas são ineficazes. Por quê? A gente precisa primeiro consertar as pessoas nesse sentido de que a gente precisa-se de um coletivo para se basear, para se viver numa sociedade, né? A gente entende que cada um tem um talento e a gente poderia compartilhar isso com as pessoas, até para que elas ergam-se na autoestima e que se faça algo talvez necessário e preciso para que outras pessoas sigam também, porque eu ontem mesmo estava conversando com uma pessoa. Eu falei assim, às vezes a sua dúvida, o que você tem como pessoa aí, pode ser que seja de outro. Aí vai fazendo uma, uma situação de uma fila de dominó, assim, não que caia, mas que se erga cada um, no sentido contrário, né? Para que todas as pessoas tenham essa situação coletiva colocada, mas o problema de hoje, que infelizmente com essa situação desse narcisismo, por causa desse neoliberalismo nojento que a gente tem por aí, e as pessoas não querem falar de política de jeito nenhum, se afasta, corre, fazer, mas é porque não são situações prazerosas. É como você pegar e eu chegar e falar assim para uma garota assim, quanto que é 6 mais 8? A pessoa não sabe, aí fala assim, ah, mas eu não entendo de exata, eu não entendo disso, daquilo. Aí fica tão difícil, né, a pessoa entender que uma coisa tão simples, né, do dia a dia, aquela coisa assim, né. Por exemplo, uma vez que eu pedi um orçamento para um trabalho de uma eletricista numa casa onde eu morei, ele chegou para mim e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu tô sem minha calculadora, eu tenho que ter precisão. Eu falei assim com ele assim, meu amigo, é o seguinte, se você tem na sua mão 10 dedos e existem as casas decimais, não tem problema se tu contar no dedo da minha frente que não é vergonha nenhuma. As pessoas têm esse tabu de que precisa tudo precisamente, não usa a mente para raciocínio lógico e compreensivo de que esse raciocínio seria até uma saída necessária para que a pessoa pudesse trabalhar as ideias que elas têm embutidas dentro delas, né?
não como uma questão egoísta, mas uma questão de compartilhamento com